Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela têm prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e compassivo é o Senhor. Dá mantimento aos que o temem, lembra-se da sua aliança para sempre. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas, fiéis são todos os seus preceitos. Permanecem firmes para todos sempre, são feitos em fidelidade e retidão. Enviou redenção ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus para que esteja conosco nesse momento de culto, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque estamos aqui na tua casa, reencontrando nossos irmãos. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor sustentou a cada um, o Senhor tem dado, Senhor, bênçãos. Ó Deus, ensina-nos, Pai, a andar contigo a cada momento. Fica conosco agora, nesse momento de culto, para que possamos, Senhor, orar a Ti, ouvir a Tua palavra e louvar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Hoje eu não estou em condição de cantar. Então, nós vamos, assim, se alguém quiser cantar aí para me ajudar, mas tem que vir a dirigir aqui, porque senão eu não estou, assim, conseguindo quase falar hoje. Já tomei até remédio para ver se agora vai. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar direto à hora da oração, ok? E vamos então ouvir os pedidos e agradecimentos dos irmãos e irmãs que estão aqui, para que nós possamos orar também nas nossas casas, agradecendo a Deus. Tudo bem, alguém tem algum pedido? Pode ficar, levantar a mão, né? Ficar em pé, irmã Lourdes. Sim. Amém. Vamos orar por ela, Andréa, né? Obrigado. Vamos orar também, Lourdes. Saúde. Muito bem, você também levantou a mão, né? Na vista? É a irmã Gorete? Deixa eu marcar aqui. Muito bem, vamos orar por ela. Mais alguém? Irmã? Graças a Deus. O joelho, né? Muito bem. Mais alguém? Irmã Kelly? Aham. Que bom. Nossa. Poxa, Deus abençoe. Vamos orar, viu?
Que situação diferente, né? É raro isso. Aqui em Bauru? Puxa, a família deve estar muito sentida. Vamos orar, viu? Por esse triste momento aí. Fala o nome da sua irmã de novo. Luci. Ok. Irmã. Vamos orar sim, viu? Tá bem. Vamos orar. Muito bem. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos orar aí no nosso banco mesmo, por alguns instantes. Eu vou repetir aqui então, né? Os pedidos aqui. Irmã Íria, né? Eu marquei certo o nome? Está certo. Então vamos lá. Andréia, que teve um AVC e está bem, mas temos que orar. Irmã Sandra, que está com esclerose, pela saúde da irmã Lourdes, pela vista, né, pela cirurgia dos olhos da irmã Gorete. Agradecer a Deus porque a irmã Ira está vindo à casa do Senhor, está melhor dos joelhos. Irmão Ed Carlos, né? Deixa eu marcar aqui direito, que está com suspeita ou esteve e já melhorou. A Cíntia, que infelizmente perdeu o filhinho, já estava para nascer. A irmã Luciana e David, né, que também carece das nossas orações pela saúde, que estão com gripe. O irmão Tiago também, que está gripado. E a irmã Carla, que está lá em Moçambique com a sua família e precisa das nossas orações. Então nós vamos... O Lucas. E a mãe da Simone. Muito bem. Então nós vamos agora ter um momento de oração por esses pedidos. E eu creio que Deus, Ele atende a nossa oração, Ele ouve. A oração sim tem poder. Deus é um Deus de milagres. E Deus merece nosso louvor, a nossa adoração. Então nós vamos orar nesse momento, aí no seu banco, né? Se você não estiver com ninguém, porque às vezes a pessoa não quer ficar junto, sei lá, mas fique aí à vontade para orar, tá bom?
Nosso querido Deus e querido Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque estamos na tua casa. Queremos te agradecer, Pai, porque podemos reencontrar nossos irmãos, nossas irmãs aqui, as famílias, Senhor, que puderam estar nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe a cada uma delas, trazendo, Senhor, da tua alegria, da tua paz em cada lar, em cada coração. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa os departamentos, abençoa, Senhor, as pessoas que têm mais idade, que precisam e carecem de um cuidado especial. Senhor, que possamos, Pai, dar atenção devida a elas. Ó Pai, perdoa, porque às vezes eu não tenho condições de visitar a todas. Supre, Senhor, as minhas energias, meu tempo, para que isso seja possível. Ó Deus, abençoa, Senhor, as famílias, abençoa os jovens, abençoa os papais e as mamães. Ó Pai, fica também com as pequenas crianças que, ó Deus, estão aprendendo a andar contigo, que tenham em nós exemplo, que tenham em nós, Senhor, vejam em nós a alegria de te servir. Ó Deus, nós queremos te pedir, Pai, e te agradecer. Te pedir, Senhor, pelos irmãos enfermos que foram falados aqui, mas queremos te agradecer porque ouvimos que a irmã Andréia está melhor, teve um AVC, mas está melhor. Pedimos que o Senhor a abençoe. Esteja, Senhor, com a irmã Sandra, que teve esclerose. Ó Pai, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece cada coração, e o Senhor pode pôr a tua mão poderosa sobre a vida dela, Senhor. Abençoa a vida do irmão José Pedro, na recuperação dele, sua saúde, sua família, Senhor, seu filho. Ó Deus, abençoa a saúde da irmã Lourdes, fica com ela. Abençoa, Senhor, a irmã Gorete, que amanhã vai fazer uma cirurgia, Pai. Fica com ela, com os médicos. Ó Deus, te agradecemos pela presença da irmã Íria aqui, que pôde vir à tua casa. Ó Deus, andando, Senhor, o Senhor a restabeleceu, ela está feliz na tua presença. Ó Deus, abençoa, Senhor, o Ed Carlos, que está se recuperando. Ó Deus, passou momentos tão difíceis. Ó Deus, também te pedimos pela Cíntia, Pai, que perdeu seu filhinho, Senhor. Fica com esta família, Senhor. Nós não compreendemos todas as coisas, mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Ó Deus, abençoa também a Luciana, o David, Senhor, fica com eles, Pai. Abençoa também o irmão Tiago, Senhor, que precisa da sua saúde recobrada, Pai, trabalha num lugar de saúde, precisa estar cuidando dos outros, Pai, restabelece a saúde dele, que ele possa estar sentindo, Senhor, a tua mão poderosa sobre a vida dele. Abençoa a irmã Carla, sua família que está lá em Moçambique, Pai, fica com eles nas suas necessidades. Abençoa o Lucas também, a mãe da Simone, Senhor, fica com eles, Pai. Fica com os enfermos da tua igreja, irmã Sebastiana. Ó Deus, abençoa o irmão Anísio. Ó Deus, abençoa as famílias da tua igreja. Fica conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Eu quero dizer que fiquei muito feliz, eu troquei umas mensagens com a irmã Kelly, que como pastor a gente fica preocupado se foi tudo bem, né? Mas recebemos boas notícias que domingo foi tudo bem, que eu não consegui falar com o pastor Nelson ainda, mas na segunda-feira meu carro deu problema, então já chegamos tudo bem, mas não foi possível ligar para ele ainda. E quero agradecer à amada igreja, né, pelo carinho, pelas boas notícias que nós recebemos. Lá também foi tudo bem, a única coisa que eu estava com a voz, hoje eu estou até melhor, mas estava sem voz, né? É ruim a gente ser convidado para falar e não poder falar, né? Mas graças a Deus por isso, por tudo. Então a gente manda aqui e traz o abraço da Igreja Batista Nova Aliança, lá em São Paulo, né, na Vila Guilhermina, para os irmãos, né, com muita alegria, a igreja lá, e então pudemos reencontrar alguns irmãos lá. A igreja lá está em campanha para trocar o telhado e tudo, então estão os irmãos preocupados lá, né? E a gente está numa campanha aqui mais tranquila, né? Uma outra situação. Então nós estamos fazendo também algumas coisas, mas nós estamos fazendo no outro ritmo aí que ninguém nem está sentindo muito, né? Então Deus seja louvado por todas essas coisas. Muito bem. Domingo que vem, queridos, deixa eu avisar, é dia dos pais.
E à noite nós vamos ter uma mensagem especial para os papais. Então, quem tem pai, né? Quem tem o seu pai vivo, ou se tiver algum vizinho, ou você conhece alguma criança, convide para estar presente domingo à noite. Uma mensagem muito especial diante das coisas que vem acontecendo, né? Aquela notícia daquele menino, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas várias coisas acontecendo nas famílias, e às vezes a gente não dá devida atenção à igreja, não sabe que a igreja é o melhor lugar para se estar. Igreja, nós precisamos, meus irmãos, de comida, nós precisamos de ar, mas nossa alma precisa da palavra de Deus. E as pessoas do mundo não sabem isso, elas ignoram essa verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é necessária para a nossa saúde, para que nós estejamos bem, tanto quanto outras coisas, ou até mais. Então eu convido você a vir domingo à noite, trazer a sua família, para que nós possamos meditar sobre a palavra. Hoje eu estava preparando a mensagem e, assim, na cabeça, né? Fiquei pensando algumas coisas e vai ser uma mensagem bastante diferente. Peço que você venha, convide as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Nessa noite, gostaria de meditar com os irmãos e, na verdade, eu preparei uma mensagem baseada em Provérbios. E eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia nesse livro de Provérbios, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse livro, né? Que é um livro da Bíblia, um livro importante também. Eu, particularmente, acho muito especial e necessário, principalmente a juventude, que leia esse livro, que aprenda as boas coisas que a palavra de Deus nos traz através desse livro, que muitas vezes é desprezado. E eu vou pedir então que você abra a sua Bíblia em Provérbios, e eu vou ler alguns versículos aqui desse prólogo, né, dessa abertura do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, que fala sobre o propósito do livro. Diz assim a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ou bom juízo. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. O entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vou ler de novo esse versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo presente que o Senhor nos dá, que é este livro, onde o Senhor colocou para nós as informações que são importantes para que nós vivamos em comunhão contigo, vivamos felizes nesse mundo mau. Ó Deus, que nós possamos extrair da tua palavra o alimento para a nossa existência, o alimento para as nossas almas. Ó Deus, fortifica-nos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu tenho ficado muito incomodado com a ausência vamos dizer assim, a ausência do cuidado das famílias em que as crianças tenham contato com a palavra de Deus. Nós estamos numa sociedade doente, uma sociedade cheia de defeitos, uma sociedade muito perigosa, porque as pessoas, elas têm tirado o principal, que é o contato com a palavra de Deus. Como nós vamos sobreviver sem o norte, sem um caminho para seguir?
E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse comecinho do livro de Provérbios. E eu marquei algumas coisas aqui, gostaria de compartilhar. Eu marquei 3 conceitos que eu peguei do dicionário, tá certo? Então não tem nada de, assim, muita gente vem às vezes conversar comigo, pastor, de onde o senhor tira as ideias? Às vezes eu tiro do dicionário. Às vezes eu vou lá no pai da gente, né? A gente vai lá, gosto muito de estudar a etimologia das palavras, o desenvolvimento, como é que uma palavra chegou a ser o que era. E eu vou falar sobre 3 palavras aqui, não é aquele neto, 3 palavrinhas só, mas 3 palavras. A primeira palavra que eu marquei aqui é conhecimento. Conhecimento. Os irmãos sabem que lá no Gênesis nós temos aquela árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para mexer. Ou seja, Deus estava dizendo assim, não mexa com esse negócio de conhecimento, isso daí não vai trazer bem para você. Conhecer as coisas. Eu já ouvi muita gente na igreja dizer assim, a criança cresce na igreja, ela tem uma idade, ela fala, agora eu vou deixar um pouco a igreja para conhecer o mundão aí. Né? Conhecimento, ele tem a ver com consciência, é uma ligação, né, com uma pessoa, com uma coisa, é apreciar alguma coisa, é sentir alguma coisa, é mais ou menos poder descrever. E o conhecimento melhor que alguém pode ter, isso fica para os irmãos aqui, quase como uma profecia, vamos chamar assim. O meu desejo é que os irmãos todos, irmãs, se tornem professores da Bíblia. Por quê? Porque não existe maneira melhor de se conhecer alguma coisa do que ensinar. A gente não conhece quando aprende, quando ouve. A gente não conhece quando alguém fala. Nós conhecemos quando ensinamos, quando nós falamos como aquilo é para nós. Então esse é o conhecimento. E para se dizer que se sabe alguma coisa, tem que fazer aquilo, tem que praticar. Então conhecer alguma coisa passa pela prática. E nós precisamos conhecer as coisas certas. Hoje, infelizmente, nós temos, assim, as pessoas imaginam que por terem conhecimento de tudo, você vai na internet lá e coloca uma palavra em um buscador, né? Aí aparece lá vários sites, e as pessoas então falam, agora eu tenho conhecimento sobre todas as coisas. E às vezes, para minha tristeza, você coloca uma palavra lá, e aparece uma coisa errada, uma coisa que fala, puxa vida, isso daqui, olha, né, que chato. Uma vez eu entrei num site lá para ver agora o e-mail não está mais assim, mas aparecia lá um e-mail, que eu não vou falar o nome qualquer, mas você colocava para ver se o e-mail do lado ficava aparecendo umas coisas lá, eu falava, o que é isso aqui? Se fosse, eu sou um adulto, eu sei que isso aqui está errado, mas se fosse uma criança vendo isso, o que ela vai pensar? É o e-mail, não no e-mail. No site do e-mail do lado aparece uma propaganda do negócio, que não é uma coisa boa para se ver. Então, nós temos hoje acesso a todo conhecimento, tudo que é bom e tudo que é mal. Agora, algumas pessoas vão em busca do conhecimento. Conhecimento não é suficiente. Saber, alguém fala assim, você conhece a Bíblia? Ah, eu conheço a Bíblia. Mas conhecer não é suficiente. Tem uma outra palavra que eu marquei aqui, a palavra inteligência. A inteligência é para quem usa o conhecimento. Então a pessoa conhece as coisas e ela vai com inteligência buscar no conhecimento. Como a inteligência seria assim, a maneira como se manipula o conhecimento. Então eu posso ter inteligência para bem e posso ter inteligência para mal, vocês concordam? Posso pegar o conhecimento, mas em vez de usar o conhecimento para uma coisa boa, por exemplo, fazer aqui essa televisão, posso ter o conhecimento para fazer uma bomba e machucar alguém. Mas também posso ter o conhecimento para fazer uma televisão e colocar uma coisa nela que não presta. Então, a inteligência é como eu manipulo o conhecimento. Então, a inteligência aqui, o dicionário vai dizer assim, é uma qualidade do sabedor, é uma grande soma de conhecimentos, é o conhecimento adquirido, mas, principalmente,
é usar essa inteligência, vamos dizer assim, para resolver situações novas, para conhecer profundamente alguma coisa, ajustar coisas, combinar coisas, né? Então, inteligência é conseguir fazer as coisas com maior facilidade, racionalidade. Então, você faz alguma coisa e fala, mas posso fazer isso melhor, mas também posso fazer isso melhor para matar gente. Eu posso pegar uma arma e fazer ela atirar mais tiros por minuto para matar mais gente. Então, a inteligência é uma coisa que usa o conhecimento, mas pode ser para o mal. E às vezes a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente tem inteligência para manipular essas informações, mas Satanás também tem inteligência para manipular as informações da Bíblia de uma maneira destrutiva ao ser humano. Satanás, ele pega a palavra, tem o conhecimento da palavra, mas ele usa para destruir. Então, isso aí, inteligência pode ser uma coisa boa ou não. A terceira palavra que eu marquei, você deve saber qual é, se você está acompanhando, é a palavra sabedoria. Sabedoria é caráter de agir sabiamente. Aí já não tem sabedoria para o mal. Sabedoria, ela é sempre para a ética, para o bem, para o respeito, para o bom, para o correto. Então, um bandido, ele pode ser conhecedor, pode ser inteligente, mas ele não pode ser sábio, porque o ato de fazer uma coisa errada demonstra que não há sabedoria naquilo. Então, uma pessoa pode ter feito um roubo espetacular, dizer, roubei muito dinheiro. Tudo bem, ele agiu com conhecimento ou inteligência, mas não usou de sabedoria, porque uma pessoa que usa de sabedoria jamais roubaria alguma coisa do outro. Então, sabedoria é uma qualidade positiva, de retidão, de fazer o que é certo, é inspirada em coisas divinas, coisas que transcendem. A sabedoria, ela não pode ser, preste atenção, ela não pode ser aprendida, não pode ser passada. Eu posso ter muita sabedoria, eu posso passar para você muita informação, muito conhecimento, eu posso ensinar você até a manipular esse conhecimento para você ser inteligente, mas a sabedoria não pode ser passada de uma pessoa para outra. Não é interessante isso? Sabedoria é algo que é inerente do Senhor. Se você quer sabedoria, você não pode comprar sabedoria, você não pode fazer um curso de sabedoria, você não pode comprar um livro e ser mais sábio. Você pode se tornar maior conhecedor de alguma coisa, mas a sabedoria é algo que é um presente de Deus para as pessoas. Você pode ler a palavra de Deus e, dependendo da maneira que você lê, você não ter sabedoria nenhuma para usá-la. E muitos, desculpa o que eu vou dizer aqui, não fiquem chateados, mas eu vou começar falando pelos pastores, mas vou falar também de padre, vou falar de outros líderes religiosos. Muitos pastores, eles têm conhecimento da palavra, eles usam a palavra com inteligência, mas eles não têm sabedoria. Porque às vezes as pessoas, elas falam de uma maneira que você não se sente alimentado pela palavra. A pessoa sabe. Por exemplo, uma pessoa que é um padre, também pode ser assim. Ele está lá, tem conhecimento da Bíblia, age com inteligência, mas não tem sabedoria para usar isso para a edificação das pessoas. E tem pessoas também que são do candomblé, são de outras religiões, conhecem a palavra, mas não aplicam a palavra, não usam a sabedoria que ela tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 7 do capítulo 1, vai dizer como a sabedoria brota em uma pessoa, como começa, qual é o primeiro passo que uma pessoa tem que dar para ser sábia. E qual é? Qual é? Então, você pode saber uma coisa, você pode saber se você tem a possibilidade de ser sábio e se uma outra pessoa tem a possibilidade de ser sábia. Como? Se essa pessoa teme ao Senhor. Você teme ao Senhor, você considera o Senhor como parte da sua vida, porque tem gente que vem à igreja como qualquer outra coisa, mas não como algo que tema ao Senhor,
eu devo respeito a Deus, eu vou prestar contas a Ele. Eu não posso viver uma vida displicente, uma vida de qualquer maneira, porque eu vou me encontrar com o Criador. O meu envolvimento com Deus não é um envolvimento de brincadeira. Não é que o crente não possa ser feliz, pode, deve, é feliz, é vitorioso. Mas tem gente que leva Deus na brincadeira, leva Deus de uma maneira displicente. Tem pastores que fazem isso, e que ensinam as pessoas a se envolverem com Deus de uma maneira displicente. E eu não estou aqui, porque eu posso falar de padre, alguém, mas falou de padre. Não, estou falando de pastor também. Falando de pessoas, não importa. Não importa. Nós precisamos ver essa pessoa, ela teme ao Senhor, é a primeira pergunta. Porque se eu não tiver essa qualidade inicial, não passa por mim nem por ninguém a possibilidade de ser sábio. É interessante que lá em Salmo 69, 11, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, não sei se alguém está marcando aí, mas em Salmo 69, 11, eu quero mostrar uma coisa, que esse livro chama Provérbios, né? Então olha aqui, Salmo 69, 11. Quando me visto de pano de saco, torno-me um provérbio para eles. Mas o que será que significa essa palavra provérbio? Né? O livro é de Provérbios. Então, provérbio também pode ser traduzido por parábola. Parábola é algo que você coloca ao lado para explicar uma coisa através da comparação. Mas a palavra melhor para você entender o que é provérbio é a palavra espelho. Algo que reflete alguma coisa. Então, algo que é muito parecido, que é possível fazer uma comparação, um espelho. Então, quando eu olho para o livro de Provérbios, olha que interessante. Quando eu olho para o livro de Provérbios, é como se eu estivesse dizendo assim, o livro dos espelhos. Espelho é o livro onde eu vejo se eu estou indo no caminho certo ou não. Eu me olho lá, Eu estou buscando sabedoria? É uma pergunta. É um livro de Provérbios. É um livro dos espelhos, onde eu vou me encontrar aqui. Eu vou encontrar, pode ser que eu me encontre perto ou longe, porque eu vejo como é refletida a minha imagem no espelho. O espelho está limpo, mas eu estou limpo. Porque às vezes, por exemplo, às vezes eu ando com o carro com a janela aberta e meu cabelo fica tudo em pé. Aí eu encontro minha esposa, ela fala, seu cabelo está tudo de pé, né? Então aí nesse caso ela serve como meu espelho. Não tem um espelho. Mas ela olhou para mim e me deu uma informação importante para mim. A Bíblia é assim também. Um outro texto, por favor, veja em Números 23, 7 e 18. Alguém pode ficar de pé e ler para mim, por favor, para me ajudar? Olha, eu vou repetir, tá bom? Números, capítulo 23, os versículos 7 e o 18. Não é 7 a 18. 7 e 18. Isso, obrigado. Aí oráculo a gente pode traduzir por uma palavra profética. Palavra profética é quando eu assumo um comportamento, eu estou definindo o resultado daquele comportamento. Então o livro de Provérbios, esse livro dos espelhos, vamos chamar assim, aonde eu me vejo, ele vai mostrar, pelo que eu estou fazendo hoje, aonde é que vai me dar esse caminho. É um oráculo ou uma profecia. Significa dizer o seguinte, que se eu ler esse livro
e eu colocar alguém na minha mente, ver essa pessoa está cumprindo isso, essa pessoa está agindo dessa forma, então aqui no livro de Provérbios vai mostrar se esse fim dessa pessoa, se o resultado da atitude dela é bom ou mal. Por quê? Porque o livro de Provérbios tem essa capacidade de nortear o destino de uma pessoa. Como assim? Por exemplo, se uma pessoa não teme a Deus, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, logo, essa pessoa é uma pessoa que a Bíblia vai chamar de nécio. Que é nécio? É o tolo. Tolo é quem conhece. O tolo pode ser inteligente, mas não deixa de ser tolo. Por quê? Porque é uma pessoa que vive de tolices, que vive sem sentido, que pode até ganhar dinheiro, pode até ser alguma coisa, mas o fim do caminho dessa pessoa, ela mesma vai se arrepender do que fez e vai dizer: como eu fui tolo, como eu fui uma pessoa que desperdicei tudo que eu tinha. Por quê? Porque ele também apresenta isso. E uma outra coisa também, veja aí, Provérbios 1:1. Aqui nós temos alguns nomes importantes. Nós temos que os provérbios são compilados, ou são quem fez o trabalho de colocar isso tudo num livro foi Salomão. Mas esses provérbios não são todos de Salomão. Salomão era uma pessoa colecionadora de provérbios. Você é uma pessoa colecionadora de provérbios? Você já experimentou pegar um caderninho e começar a marcar provérbios que você vê? Não só o livro, mas frases interessantes de pessoas que às vezes falam alguma coisa e falam: puxa, eu vou marcar isso aqui para mim. Salomão foi um colecionador de provérbios. Aqui está a coleção dele. Olha só, ele juntou isso num livro, como um arquivo pessoal. Segunda coisa, veja por favor no capítulo 10, versículo 1, de Provérbios mesmo, tá bom? Nós estamos chegando no dia dos pais, né? Olha só o que a Bíblia vai dizer. O filho sábio alegra o seu pai. Aqui você me pergunta assim: qual é o maior presente que um pai pode receber? Ter um filho sábio. Como é triste ter um filho tolo, não é? A gente precisa às vezes parar: puxa, Senhor, dá sabedoria para os meus filhos, porque o filho louco é o que a Bíblia fala? A tristeza da sua mãe. Olha só que interessante, né? E esse aqui é um provérbio de Salomão. Salomão, ele não foi sempre uma pessoa sábia. Ele era muito inteligente, mas Salomão cometeu muitos erros. Salomão se afastou de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que ele se afasta de Deus, ele perde a sabedoria. Então, para você ter sabedoria, você precisa estar perto de Deus. E para que sua família seja feliz. Muito bem, o outro texto também, 25:1. Capítulo 25, versículo 1, por favor. Vou ler aqui. Também esses provérbios são de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, existiram provérbios que foram colocados no livro de Provérbios pelo próprio Salomão. Mas outros, o rei Ezequias achou lá em algum lugar e falou: junta também esse daqui, porque esses são de Salomão. Então, esses provérbios aqui do capítulo 25 e seguintes aqui, são anexados ao livro. Há muito tempo atrás, tá certo? Mas aqui são outros provérbios de Salomão. Então, por exemplo, olha o que Salomão falou aqui no versículo 2. A glória de Deus é encobrir o negócio. A glória dos reis é tudo investigar. Olha que interessante. Aí você vai falar: não entendi. Aí que está a sabedoria, tá certo? Se você não entendeu, faz que nem está escrito em Tiago. Aqui não, o próprio livro de Provérbios vai dizer assim:
O tolo calado, é Provérbios isso. O tolo calado passa-se por sábio. Muito bem. Agora uma outra coisa também. A sabedoria, ela não anda longe de duas outras palavras. Da justiça, que é a equidade, ou seja, justiça é o seguinte, é dar a cada um aquilo que lhe pertence. A justiça, para uma pessoa que fez uma coisa errada, é o castigo. Então não tem nada de errado, isso vai muito para as mamães e os papais aí. Não tem nada de errado, às vezes, em ficar bravo com o filho. Se ele fez uma coisa errada, é justo que se converse com ele, que se coloque aquela situação da maneira que é. Às vezes a gente fica com medo de falar sério com o filho, mas é justo. Se fez alguma coisa errada, precisa explicar para ele que aquilo é errado e colocar as coisas no seu devido lugar. Isso é justo, é sábio fazer isso. Não é só coisa boa. Também elogiar quando a pessoa faz uma coisa certa. Agora, uma outra coisa que nós lemos aqui, você viu aí no início dos Provérbios, que no versículo 4, para dar aos simples a prudência, quer dizer o seguinte, que você não precisa ter título de faculdade, de doutor, de algum título que é alguma coisa, para ter sabedoria. Você pode estar lá no meio do mato com uma pessoa que nem conhece direito as coisas, mas ela tem sabedoria, sabe se portar de forma correta. Então não tem nada a ver com título. E eu vou dizer para você, tem gente que tem um monte de diploma, mas é tão mal educado, tão ignorante, tão tolo. Eu fico assustado de ver, porque a pessoa parece que não se vê no espelho. Ela nunca se olhou nesse livro e falou, o que eu preciso para ser sábio? Por isso que eu convido você a ler esse livro, sempre que possível. A minha esposa, ela faz assim, ela lê, atualmente não está fazendo isso, mas quando os meninos eram pequenos, ela lia o capítulo 1 de Provérbios para os nossos filhos no dia 1º, tá? O mês que tinha 30, ela lia o 30, 31, 31. Então o menos lido lá era o 31, mas era coisa para a mulher mesmo, né? Então, mas fazia isso daí. Mas é sobre homem também. Lia 2, está certo. Muito bem. Então, uma outra coisa também. O livro de Provérbios, ele é uma mensagem muito dura para o preguiçoso. Porque não há sabedoria na preguiça. Uma coisa que você vai ler no livro de Provérbios, que se te incomodar, né, você fala, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me envolver mais. É fazer o que? Não é trabalhar até morrer, porque o próprio livro vai ensinar isso. Mas você precisa trabalhar o que tem que ser feito, não pode deixar para o dia seguinte, né? Um pouco para tosquenejar, um pouco para dormir, e logo a casa começa a ficar toda destruída. Então precisa trabalhar assim. O trabalho é uma coisa sábia. Então, uma coisa a se destacar. Outra coisa também, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você viu uma coisa errada, não valorize aquilo. Não há sabedoria em valorizar o que não é bom. O que tem que ser valorizado é o bem, é o bom, é o que é correto. Hoje nós temos uma sociedade que enaltece o errado. O que é enaltecido é matar, roubar, destruir. Os jogos violentos ganham notoriedade. O herói, hoje, não é aquele que salva as pessoas do perigo. O personagem dos jogos hoje entra num carro e sai matando todo mundo numa cidade, atropelando todo mundo, quebrando tudo. Estou falando isso porque eu sei o que eu estou dizendo. E isso está sendo enaltecido, isso não é sábio. Isso não é sábio. Agora, em Provérbios 9, 10, vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. A pessoa sábia, ela sabe
aonde ela tem que ir, aonde não tem que ir. Tem gente que tem que aprender, você está... Não, eu não vou. Ué, não vou. Pessoa sábia é prudente. Tem gente que vai nessas festas que acontecem de madrugada, aí acontece alguma coisa, fala, não sei o que aconteceu. Aconteceu que você não foi prudente. As pessoas hoje não dirigem com prudência, elas vão até o limite, isso não é sábio. Eu fui para São Paulo, quase que um rapaz me atropelou no carro. Eu estava fazendo uma curva, ele não parou, estava a pé. Eu, assim, por Deus que não pegou, né? Foi o anjo que tirou. Mas o rapaz, ele, do jeito que ele andava na calçada, ele entrou na rua e foi. Se um carro pegasse ele ali, não era sábio fazer isso, num lugar escuro, assim, numa rua, não dá para ver direito. Então, a essência, ou o começo, ou o princípio da sabedoria é o relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, não há sabedoria. Por isso que a gente precisa aprender isso. Em Isaías 35:8, alguém pode ler para mim, por favor? Isaías 35:8. Tudo bem, essa palavra imundo aí, ela pode ser traduzida por louco ou por tolo. Significa dizer que a pessoa que não anda com a sabedoria não anda em santidade, anda com a sujeira, anda errante, anda se envolvendo com coisas erradas. Você já deve ter visto alguém ou deve conhecer alguém que por onde passa parece que pega nas coisas erradas, fala com as pessoas erradas, faz as coisas erradas. Onde vai, por exemplo, você está andando na rua e tem lá, por exemplo, uma padaria e um bar. A pessoa vai pedir uma informação. Ela pode escolher, não é a única porta aberta, mas ela entra no bar. Só um exemplo. Mas não tem problema nenhum. Não é uma coisa sábia. Você pode escolher entre um lugar melhor, né? Não vai escolher um lugar que vende bebida, que tem... Não é um bom lugar para você tirar uma informação. Se tiver escolha, opção, tá certo? Então, as pessoas têm que aprender isso também. Então, essa palavra imundo, né, que a irmã leu aí, ela pode também significar pecador. A pessoa que não usa de sabedoria está sempre pecando, está sempre fazendo coisas erradas, está sempre se envolvendo com o que não vai acabar bem. Enquanto que o sábio é prudente. O sábio, ele evita o pecado, evita fazer uma coisa errada, evita se envolver com alguma coisa que ele já percebe. Às vezes parece que ele está perdendo, mas na verdade está ganhando. Às vezes alguma sociedade, alguma coisa, a pessoa vem oferecer alguma coisa, olha, vamos fazer assim, ou vamos trabalhar nesse negócio. Mas é um negócio lícito? Não importa, vamos ganhar dinheiro. Não, não é por aí. Isso não é sábio. Vamos me envolver com uma coisa que não é certa? Quem que vai dar isso aí? Agora, em Provérbios 14:9, vai dizer que as pessoas que não são sábias, como elas agem. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos, a boa vontade. Então, a pessoa que não é sábia, ela não percebe que o pecado tem uma importância destrutiva. Ela não se importa. Ela se envolve com as coisas como se não tivesse problema nenhum. Ri do que é errado, se diverte com o mal. É um caminho que a pessoa está escolhendo. Então, eu queria, assim, que nós entendêssemos que a palavra louco, ou ímpio, ou pecador, ela serve para o mesmo propósito. Porque o pecador é um louco.
o que uma pessoa está fazendo se envolvendo com o pecado? Não é uma pessoa que não está tendo discernimento? Então, o livro de Provérbios é esse espelho. Por exemplo, só aqui, eu não marquei, mas vou ler aqui, Provérbios 15, 1. Olha só, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Quer dizer, como é que eu tenho que falar? Eu posso falar a mesma coisa manso. E aí, é como se fosse um escudo. A pessoa vai falar brava comigo, eu vou falar manso, e isso desvia. Mas se eu grito de volta com a pessoa, se eu trago a mesma, vamos dizer assim, intensidade no assunto, então eu estou fazendo com que aquilo pegue fogo. Então a pessoa sábia sabe, inclusive, a entonação da voz que ela tem que ter para falar. Uma mulher sábia domina seu marido com tranquilidade. Ele está fazendo uma coisa, ela chega para ele e fala, olha, vou dizer uma coisa para você, importante para você saber, isso que você está fazendo está errado. Agora tem outra esposa que pode falar assim, você é um ignorante mesmo, por isso que não vai para frente, que ela está vendo, uma desgraça, porque aí a pessoa, aí é briga. Mas a pessoa que sabe falar, usar as palavras, usar a entonação, para trazer o objetivo necessário. Então a gente tem que aprender, está na palavra isso aqui. E tem marido também, a mulher está nervosa, porque mulher às vezes fica nervosa, porque eu se fosse mulher eu ficava nervoso o tempo todo, mas enfim, mulher fica nervosa, não fica? Não tem uma época que a mulher fica querendo, né? Se der uma faca, não é? Então, o marido sábio, ele tem que perceber isso, falar, hoje não é dia de arrumar confusão aqui, não vai levar a nada. Mas tem homem que parece que não percebe em que planeta que ele está vivendo. Tem mais de 12 vezes por ano que o cara tem que aprender. Tudo bem no comecinho do casamento, mas depois cai a ficha da sabedoria e passa a dar mais atenção para a esposa. Justo quando ela fica brava, você vai lá, compra um chocolate para ela, uma flor e tal. Aí a coisa vai que é uma beleza. Aí quando ela está bem, meu filho, é uma bênção. Então você tem que aprender. É a Bíblia que ensina, não sou eu que estou falando. É a palavra. Mas tem gente que não tem sabedoria, arruma confusão, a esposa está chateada, ele vai lá, porque é isso mesmo que você quer. De errado de acertar. Tem dia para fazer as coisas, para acertar as coisas. Tem dia de calar, dia de falar. Bom, aí já é Eclesiastes, né? Mas tudo bem. Mas deixa para lá. Capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Então aqui está dizendo o seguinte, se você tiver que escolher alguma coisa, escolha não brigar. Se for para ter uma bela de uma comida com briga, que não tenha almoço, porque comer com discórdia faz mal para a saúde. Vai dar indigestão, é dinheiro jogado fora. Então, quando uma pessoa vai preparar uma comida, precisa ter um ambiente de tranquilidade, de auxílio. Tem casa que vira uma confusão para fazer comida. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, e a pessoa me convidou para almoçar, era meio-dia, 3 horas da tarde, ele não estava pronto o almoço. E eu via bater garfo e faca na cozinha, uma confusão, panela e tudo. Assim, a vontade que eu tinha era de ir embora. A pessoa não tem sabedoria. Não precisa dar comida, dá um copo d'água, desde que não brigue. Mais importante, às vezes, um sorriso do que um prato de comida. Comida a gente come de novo, agora você ficar chateado com alguém é difícil, um negócio complicado. Então, esse livro, que eu não vou ler todo, obviamente, que você é que tem que ler, eu leio para mim, você lê para você. Mas leia esse livro com a sua família. Pega alguém lá da sua casa, um lê o versículo para o outro. Pergunta, você entendeu isso daqui? Vamos nos nortear por esse tipo de espelho, para nós vermos como a nossa vida vai? E vou te dizer uma coisa, aqui não tem princípio só para a sua família, aqui em princípio para o seu emprego.
Você está duvidando? 17:2. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará da herança dos irmãos. Quer dizer o seguinte, hoje, traduzindo para o capitalismo, a pessoa foi trabalhar numa empresa e ela é prudente, ela age com cuidado, e naquela empresa só os filhos do patrão é que são os donos lá. Pois essa pessoa vai se tornar sócia dessa empresa, vai se tornar diretor lá. Sabe por quê? Porque sabe agir com prudência, não fica falando mal dos outros. Cuidado, aqui vai ensinar você, né? Então, aprenda. Eu não vou ler aqui, porque senão vou ficar só lendo aqui, mas você tem que ler para o seu trabalho, para o seu lar, para saber como se portar na vizinhança, para saber como se portar na sociedade. Esse livro traz para você um caminho a seguir, um caminho de bem, caminho de alegria, que começa temendo ao Senhor. As pessoas pensam que vão receber na igreja, a pessoa fala, eu vou quarta-feira na igreja que eu vou aprender tudo. Aqui você não vai aprender nada, você vai aprender tudo lendo a palavra. Eu não tenho que em meia hora, eu não consigo ler a palavra toda aqui. A Bíblia demora, ininterruptamente, perto de 60 horas para ser lida. Não é muita coisa, mas não adianta ler correndo. Você tem que ler um pedacinho e orar e falar, Senhor, eu quero entender isso daqui, eu quero praticar isso aqui na minha vida. O que quer dizer isso para mim? Porque às vezes a gente lê a palavra e fala, minha cunhada precisava ler isso. Não, você tem que ler. Meu marido, não, você. A Bíblia é para você. Faça você o que a Bíblia ensina e as pessoas vão começar a aprender com você. Como você é bem sucedido? Como é que você está indo nesse emprego tão bem? Eu estou praticando a palavra. Eu estou aprendendo aqui, direto da fonte da sabedoria. Às vezes a gente se perde, se envolve com problemas, pessoas erradas. Tem gente que está devendo para agiota. Hoje eu li uma notícia que 68% das famílias do Brasil estão endividadas. Esse livro vai ensinar você sobre economia também, como deve agir, como você deve investir. Tem aqui. Você tem que ler, não vou ensinar agora, mas você leia. Você vai ver, olha só. Inclusive aqui fala, estou doente, aqui fala para tomar mel, porque mel faz bem. Era em Provérbios que fala isso, sabia? Eu vou orar agora, porque eu não estou muito bom da voz, então não adianta também fazer. Mas eu vou orar, eu quero que você fique de pé. Coloque a mão assim no seu coração, assim, não tem nada de místico não, é só... Coloque a mão assim no seu coração, eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, na Tua casa. E o Senhor deseja falar conosco, Senhor. O Senhor deseja que nós tenhamos uma bem-aventurança, que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos felizes. Ó Deus, coloca no nosso coração o desejo de buscar sabedoria em Ti. Ó Deus, coloca no nosso ser, na nossa vida, o desejo de buscar a Tua presença lendo a Tua palavra. Ó Pai, como nós perdemos tempo com tanta novela, tanta coisa, tanto filme, tanta coisa errada. Ó Deus, ensina-nos a discernir o que é bom para nós, lendo a Tua palavra. Coloca a Tua palavra no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor. Como diz lá em Salmos 119. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, ensina-nos, dá-nos vontade, alegria de lermos a Tua palavra. Que nós não sejamos ouvintes, mas nós sejamos praticantes. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. Como vai dizer lá em Tiago, que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor vai dar de graça para nós. Não é através de nenhum curso, o Senhor vai dar de graça, porque o Senhor é gracioso. Ó Deus, torna-nos sábios na Tua presença, que nós saibamos nos portar em todos os lugares, que nós sejamos bem-sucedidos. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, Senhor. Faz de nós, Senhor, Teus servos, sábios, tementes a Ti, que nos desviemos do mal. Ensina-nos a olhar por esse espelho, que é o livro de Provérbios. Ó Deus, ensina-nos da Tua sabedoria. Faz-nos, Senhor,
pessoas bem-sucedidas, felizes e alegres na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Olha, que Deus abençoe você. Meu desejo é que a sabedoria de Deus entre em você, tome conta da sua vida, que você mesmo tenha vontade de ler a palavra, para que você seja sábio, até o dia que você vai dizer assim, lá no final da sua vida, vai dizer, valeu a pena tudo, porque eu abri mão de coisas que eu me destruí, e eu soube viver o caminho do Senhor. Eu não me envolvi com bandido, com pessoa errada, com gente errada, eu não me envolvi com pessoas tolas, pessoas nécias, com criminosos, mas eu me envolvi com o Senhor, que é luz, que é correto para mim, que sabe o que eu preciso, que a palavra de Deus brote em você, que você tenha esse desejo no seu coração. Se você não tem, você fala assim, eu não gosto de ler a Bíblia, ore para que Deus te dê esse desejo. Reserve um tempo para ler a palavra, meu querido. Não é possível que você não busque o Senhor na sua vida. Deus que te abençoe nisso. Amém, amém. Pode assentar-se, que Deus abençoe você. Uma oração silenciosa, nós estamos despedidos dessa parte. Amém.